Olá, meus amigos, como estão? É o seguinte, ó, hoje eu vou postar para vocês, né, com relação ao capítulo 6, logaritmos. Esse assunto que mete medo em muita gente, mas é um assunto frequente, sempre em Enem, sempre em UEM, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Essa matéria está sempre nas provas de vestibulares e Enem, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no logaritmo. Primeira coisa, meus amigos, logaritmos exponenciais, eles estão juntos, tá? Geralmente, para trabalhar logaritmo, você vai ter que cair em exponenciais. Então, preste atenção no que foi falado com vocês na última aula sobre exponenciais, tá? Você vai ter uma situação assim, ó. Um valor, C, é uma base elevada ao expoente. Isso aqui é exponencial. Quando eu falei de exponencial, esse C, eu coloquei y é igual a elevado a x, por exemplo, tá? Cada um está fazendo, às vezes, aqui, cada letrinha aqui. O que eu quero falar para você é o seguinte: não nos importa a letra que é colocada, se aqui vai um y, se aqui vai um x. Não nos importa no momento. O importante é a posição. No exponenciais, quem está nessa posição aqui, ó, é o exponencial. Aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o expoente. Já foi conversado com vocês lá nos exponenciais que essa base tem que ser um valor maior que 0 e diferente de 1. Por quê? Se esse cara aqui for 0, 0 elevado a qualquer expoente, exceto 0 elevado a 0 que não existe, mas 0 elevado a qualquer outro expoente, vai dar 0. O gráfico vai ficar o quê? Constante no 0. Não é um gráfico de uma função, não é uma característica do gráfico da função exponencial. Assim como se fosse 1 na base, 1 elevado a qualquer expoente é 1. Também o gráfico seria uma reta paralela ao eixo x. Então não seria uma característica de um gráfico de uma função exponencial. Para que tenha a característica do gráfico de função exponencial, essa base tem que ser um valor maior que 0 e diferente de 1. Também não pode ser negativo, porque se a base for negativa, eu já falei isso no outro vídeo, se a base for negativa, o expoente par, positivo, o expoente ímpar, negativo. Não fica uma coisa contínua. Então você percebe que para trabalhar com exponenciais, nós tínhamos essas características aqui, ó. Beleza? Nós tínhamos essas características. Tá? Então, o exponencial, esse cara que está isolado, que muitas vezes é o y, sempre vai também ser um valor maior que 0. Por quê? Por isso aqui, ó. Como eu acabei de falar para vocês, se a base ela for um valor sempre maior que 0 e diferente de 1, ela é, em outras palavras, positiva. Se ela é positiva, uma base positiva a qualquer expoente vai dar um resultado positivo. Uma base positiva a qualquer que seja o expoente, o resultado é positivo. Beleza? Então, revi aqui conceitos exponenciais. Por quê? Vamos lá. Isso aqui é a definição de logaritmo, ó. Muitas vezes você vai ver o y é igual a log na base a de qualquer outra coisa, de x, sei lá. Não importa a letra, importa a posição. Repito, não me importa a letra, importa é a posição, tá? Quando você tem logaritmo, você sai aqui, ó. Essa base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, ó. A elevado a b igual a c. Ou seja, do logaritmo eu passo para o exponencial. Tá aqui, ó. CA elevado a b. De um logaritmo eu chego no exponencial. Também posso do exponencial voltar para o logaritmo. Este é um caminho de ida e volta. Então observem bem. O que mais aparece em vestibulares, em questões, é esse conceito aqui, tá? O que acontece? Quando eu falo de logaritmo, esse cara que está isolado, que é o logaritmo, ele é log na base A de C. C é o logaritmando e a base está aqui. O que acontece? Quando você olha isso, sabe que isso aqui vem daqui ou vice-versa, e isso aqui é a parte dos exponenciais, nós vimos que essa base tem que ser maior que 0 diferente de 1, e vimos que o exponencial tem que ser um valor maior que 0. O exponencial, que é esse cara que está aqui, ele virou logaritmando aqui. Então esse logaritmando tem que ser maior que 0. Vale aqui, a mesma coisa. Depois, olha esse A. O A é a base do logaritmo, era a base do exponencial.
No exponencial, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. No logaritmo, a mesma coisa, maior que 0 e diferente de 1. Certo? Porque daqui, ó, a elevado a b é igual a c. Volta aqui, a elevado a b igual a c. Eu quero que vocês entendam e visualizem as coisas, certo? Entendam, essa base é essa base. Esse cara que aqui é chamado de logaritmo, aqui é chamado de expoente. Esse que é chamado de exponencial, aqui ele é chamado de logaritmando. Quando muda, tá, de logaritmo para exponencial ou vice-versa. Então você tem que estar atento a isso. Perfeito? Em função disso, moçada, falando dos logaritmos agora, essa situação é o que nós chamamos de condições, são as condições de existência. Então eu não posso colocar aqui um valor qualquer, eu não posso ter aqui um valor qualquer, eu não posso colocar log na base de 2 de menos 8, tá ok? Porque a condição que seja maior que 0, a condição que seja maior que 0 é diferente de 1, tudo bem? Então isso vai acontecer muito, ó, tipo o exercício 1 que nós temos aqui. Nesse exercício 1 que nós temos, ele traz assim, ó, se y igual, função, igual a log na base x menos 1, beleza? Log na base x menos 1 de x ao quadrado menos x menos 6. Para que y exista, devemos ter. Para que o y exista, nós temos que ter o quê? A condição. Eu posso, por exemplo, chegar e falar assim, ó, cara, você sabe que acontece muito, y, ou ele fala assim, ó, f de x, por exemplo. E aí ele pede para você qual é o f de 1. Ele não pode pedir, quer dizer, poder ele pode, você não pode responder. Se ele pedir o f de 1, eu não posso colocar 1 no lugar do x. Se eu colocar 1 aqui, menos 1 dá 0, a base pode ser 0? Não. Tá? Então eu tenho que visualizar quem eu posso colocar. Por exemplo, se ele pedir o f de 2, posso colocar 2 aqui? 2 menos 1 é 1, a base não pode valer 1. Então tem que satisfazer a condição da base e a condição do logaritmando. Na base, olhando para a base é o x menos 1, essa base tem que ser maior que 0, e essa base tem que ser diferente de 1. Para ser maior que 0 tem que ser maior que 1, passou 1 para lá vai dar diferente de 2. Então maior que 1 e diferente de 2, essa é a condição que deve satisfazer os valores que você pode atribuir para x na base. Mas o logaritmando? O logaritmando tem que ser um valor maior do que 0. Valor maior que 0. Quando eu trabalho com uma inequação do segundo grau, é por isso que nós trabalhamos as inequações anteriormente, trabalhei com uma inequação do segundo grau, o que eu devo fazer, moçada? Trabalho com a equação, apliquei Bhaskara, cheguei a duas raízes, x' e x2', marquei na retinha, tenho uma parábola com concavidade para cima, aqui é a parte positiva, aqui é a parte positiva, aqui é a negativa, ó. Então nós sabemos que eu quero a parte maior do que 0, é a parte que está acima do eixo, à esquerda do menos 2 e à direita do 3. Mas, lembrando, eu estou procurando, não estou procurando resposta nenhuma, eu estou procurando quem eu posso colocar no lugar do x. O que eu faço? Tem que satisfazer a condição da base e tem que satisfazer a condição do logaritmando. Portanto, eu pego esses dois, coloco aqui e vejo, para satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar com a intersecção. A intersecção vai dar x maior do que 3. Essa é a condição de existência. O que quero dizer com isso? Eu só posso atribuir para x valores maiores do que 3. Do 3,0001 e para frente. Aí eu posso atribuir. Vou ter valores, resultados diferentes para cada valor que eu atribuo. Mas eu posso atribuir. Aí dá para eu resolver. Beleza? Então cuidado com o que é condição de existência ou domínio da nossa função. Tá ok? Eu vou aproveitar agora, tá, esse finalzinho de quadro e vou colocar para vocês algumas propriedades dos logaritmos, os quais no outro vídeo eu venho fazendo exercício e aplicando essas propriedades. Então, meus amigos, vai ficar a dica, tá? As propriedades que eu vou colocar aqui, vocês têm na apostila depois, na resolução de exercícios. Quando eu for fazer, acompanha na apostila e acompanha comigo no próximo vídeo, tá? Mas olha aqui, ó, nós temos consequências da definição. Olha aqui, log na base A de 1. O importante é esse cara aqui, ó. Quando esse cara vale 1, vai dar 0, pois A elevado a 0 é 1. Uma vez que esse A não pode ser 0, porque 0 elevado a 0 não existe, tá? Satisfeitas as condições, essa base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Log na base A de A. Isso vai dar 1. Cara, vamos parar um pouquinho com aquela mania, corta, por favor.
A elevado a 1 vale A. Quando você tem uma situação como essa, gente, ó, A elevado a log na base A de B da B. Barreto, é porque corta esse A com esse A, cai o B lá de cima? Não, moçada, ó, vamos pensar assim, isso aqui, ó. Você concorda uma coisa, ó, log na base A de B é igual a log na base A de B. Parece ridículo isso, né? Mas quando você pega esta base, eleva a isso aqui tudo, vai dar isso. Foi o que está escrito, ó. A elevado a log na base A de B, A elevado a log na base A de B da quem? B. Isso é a mesma coisa. Tá ok? Lembrando também vocês o seguinte, ó. Se log na base A de B igual a log na base A de C, concluímos que o logaritmando aqui é igual a esse logaritmando, é o que eu trouxe aqui para vocês. Então são algumas consequências dessa definição que nós vamos utilizar logo nos exercícios aí, tá? E as principais propriedades, principais mesmo, moçada, existem outras, mas com essas aqui a gente se vira bem, tá? Primeiro, produto do logaritmando, você faz uma soma aqui, ó. Cuidado, tem gente que confunde quando a soma está aqui, não tem propriedade para isso. Quando é produto, vira essa soma. Log na base A de B vezes C é log na base A de B mais log na base A de C. Como as operações de divisão e multiplicação são inverso uma da outra, então, ó, se você tiver uma divisão, ao invés da soma, vem a subtração. Numerador, denominador, que vai o negativo, ó. Log na base A de B sobre C é log na base A de B menos log na base A de C. E a propriedade da potência, ó. A propriedade da potência, essa potência vem para frente. Log na base B, desculpem, log na base A de B elevado a M, vem para frente. M vezes log na base A de B. Beleza? E a última propriedade, que muitas vezes, quando o cara está começando a ideia de logaritmos, não faz muito sentido, tá? Mas na resolução de exercícios vocês vão ver. Se eu tenho um log na base A de B, e pretendo colocar numa outra base. Aí vem as pessoas e falam assim, mas Barreto, por que eu vou querer colocar em outra base? É assim, meus amigos. Muitas vezes, a gente está trabalhando numa base, e o enunciado tem informações em outra base. Então, nós temos que transformar na base do enunciado. Entendeu? Então, estou trabalhando numa determinada base, mas as informações do enunciado estão em outra base. Ou eu estou trabalhando numa determinada base e a resposta está apresentada em outra base. Então você tem que ficar atento, como é que vai trabalhar essa situação, como é que você vai trabalhar essa mudança de base quando for necessário. Não é porque eu quero. Então tenho informações em bases diferentes, tem que trabalhar na base, nós chamamos de base conveniente, tá bom? Então eu escolhi uma outra base, por exemplo, se eu quero escolher a base C, log na base C de B dividido por log na base C de A, beleza? Essa é a ideia de mudança de base. Vamos aplicar isso aqui já na resolução dos exercícios na sequência.